Amigas e amigos, tudo legal? Estou aqui na minha casa, Cemitério da Saudade de Campinas, para mostrar para vocês o roteiro dos milagreiros de cemitério. Cemitério da Saudade, que é um dos cemitérios em que eu, nessa jornada em busca de milagreiros, mais encontrei essa espécie tão particular devocional. Espero que vocês gostem. Vamos lá? A primeira milagreira que a gente vai visitar é a Rosângela Camelo. Cemitério da Saudade de Campinas, um cemitério mais de 100 anos, que é muito interessante, porque tem uma data, Cemitério da Saudade inaugurado em 16 de outubro de 1880, mas na verdade a data oficial da fundação do Cemitério da Saudade é de 7 de fevereiro de 1881, não de 1880 como está ali. Mas ali também está escrito inauguração e não fundação. Então a gente também tem uma data nesse ano de 1880, que na verdade é a data da bênção desse Campo Santo pela Igreja Católica para ele poder funcionar. O Cemitério da Saudade tem um acervo de conjuntos escultóricos impressionantes, muito importantes para quem estuda arte tumular, e um dos grandes escultores daqui assina essa peça, é o Lélio Colucini. A assinatura dele costuma ficar no pé, vamos ver se a gente acha aqui. Lélio Colucini. Sei que o passeio é para ver milagreiro, mas vamos ver se a gente acha em algum lugar a assinatura do Lélio. Eu não encontrei aqui, mas é dele. Acredita em mim. Aqui a gente já vai se encontrar com a primeira milagreira do cemitério. Convido a vocês contarem comigo, hein? Então essa primeira, a gente tá em um dos 5 cemitérios que formam o Cemitério da Saudade. A gente entrou, passou pelo cemitério São Miguel e Almas, que é onde tem aquela capela azul. Esse aqui que a gente tá é o cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo. E aquele lá no fundo, separado por aquele muro, tem um pedacinho do lado esquerdo também, é o cemitério Cura d'Ars, que era um cemitério usado para sepultar pessoas com doenças contagiosas. Então aqui, nossa primeira milagreira, a Rosângela da Silva Pontes Camelo. A pequena Rosângela, infelizmente, uma morte muito triste, muito trágica. Ela tá, a gente, não sei se consegue dar uma olhada aqui dentro, está fechada essa capelinha, o altar à Rosângela, tem várias placas ali dentro de graças alcançadas. Aqui fora também tem algumas. A pequena Rosângela faleceu porque ela ingeriu soda cáustica. Teve uma morte muito triste e acho muito bonito o epitáfio dela aqui. Foi no dia 2 de março que do meu bercinho me despedi. Não chore mais, mamãe nem papai, porque eu gosto mais daqui. O que é interessante a gente falar? Tá vendo que tem uma data aqui de 2 de março, provavelmente foi a data da ingestão da soda cáustica pela pequena Rosângela. Mas aqui a gente tem a data do óbito, dia 4 de março de 72. Ela nasceu no dia 21 de novembro de 1969, mas finou-se no dia 4 de março. Dia 2 de março, sendo referida aqui, a gente imagina que seja a data da ingestão
da soda cáustica pela pequena Rosana, que é uma milagreira integral. Ela atende todo tipo de pedido e alcança graças para os seus devotos em todas as direções. E vamos seguir. Aqui é apenas um túmulo interessante. Hoje eu vou me dedicar mais a milagreiro mesmo de cemitério, mas tá tão pertinho. Aquele cara ali é o Santaninha Gomes, irmão do maestro Carlos Gomes. Mas vamos tocar, vamos ver milagreiro hoje. Esse aqui é o orgulho da minha vida. Adoro que a gente hoje tem no Cemitério da Saudade de Campinas placas de indicação de rotas turísticas. Outra coisa interessante, eu sempre falo, né, que muita gente que fala que ninguém cuida de cemitério, ninguém... Esse aqui que a gente está vendo é um lacre de análise de solo. Por quê? Para saber qual que é o grau de contaminação ou se há grau de contaminação algum no solo do cemitério. Então, quem acha que ninguém faz verificação, quem acha que ninguém cuida disso, é, na verdade, muito desinformado, para não falar outra coisa, porque há sim verificação do solo. Eu vou mostrar para vocês outra peça icônica do cemitério, também daquele escultor que eu falei para vocês, o Lélio Colucini. Está aqui o jazigo da família Giordano. Olha que interessante. Esse São Francisco. E aqui a assinatura do Lélio Colucini. Mas vamos... Começa a me distrair, né? O TDAH começa a pegar, começa a ficar distraído, começa a falar de outras coisas. Olha quanta pomba ali, que engraçado. Olha que puleiro, né? Será que elas vão deixar eu filmar? Não tem medo não, ó. Vai ser filme de terror. Elas avançam em mim. Pomba que não tem medo, dá medo na gente, né? Cemitério da Saudade de Campinas, que é um cemitério de referência do ponto de vista de interesse artístico, patrimonial, arquitetônico, porque tem o toque de grandes escultores em seus conjuntos escultóricos. Isso nos dá muito orgulho, né? Aqui a gente tem um túmulo também, que eu já contei a história no outro vídeo sobre o cemitério, a família Utielli. É o túmulo do relógio, popularmente conhecido como túmulo do relógio. É o túmulo em que o Pedrinho recebe do seu avô recebe do seu avô o relógio de bolso. Tá bom, querido? Aqui a gente já se encontra com outro milagreiro do cemitério, Dr. Toffoli. Dr. Toffoli foi um dos beneméritos do Círculo Italiani, da Casa de Saúde de Campinas. Era conhecido como médico dos pobres. Ele chegou a ser médico do exército italiano, inclusive. Dr. Toffoli, Dr. Clemente de Toffoli, foi um médico, como eu falei, muito altruísta. A gente tem um resquício aqui de velas, a devoção dele está meio devagar, mas ele era, como eu falei, lembrado como médico dos pobres. Ajudou muita gente na cidade e como milagreiro ele tem uma atuação muito voltada a temas de saúde.
O Lélio Colottini, que eu tanto falei para vocês, está sepultado ali. Depois a gente dá uma passadinha. Aqui visitaremos a Dona Fraquita, mas antes de passar pela Dona Fraquita, faço referência a esse túmulo da Ana Franco de Godoy, a Pingui, assassinada no dia 13 de março de 1928, no massacre do Bar Madrid, uma chacina, uma briga na verdade, e muitas pessoas morreram assassinadas nessa briga. Bom, que Dona Fraquita, Francisca Dias Gutierrez, que faleceu no dia 17 de fevereiro de 1945. Ela foi uma benzedeira muito querida e muito requisitada na cidade de Valinhos, e sua morte causou muita comoção, como eu falei, no ano de 1945, e depois dessa comoção por sua morte, esse lugar passou a ser um lugar visitado por seus assistidos em vida, que continuaram acreditando a ela a capacidade de ajudá-los. Então essas pessoas vinham até aqui e pediam ajuda à Dona Fraquita, que os ajudava. E por conta disso, desenvolveu-se nesse lugar um processo devocional. A Dona Fraquita é uma milagreira que ajuda as pessoas em muitas direções, então a gente gosta de chamá-la de milagreira clínica geral, né? Já me ouviram falar isso? Alguns devotos antigos, né, que é 1988, enfim, a devoção da Dona Fraquita a gente imagina que seja bem da época de sua morte, então é uma das mais antigas aqui do cemitério da Saudade de Campinas. Falei para vocês, ali está o Lélio Colottini, lembrado em uma das placas. Lélio, um grande escultor, que é lembrado inclusive em almanaques de exposição artística, né, europeias. Então um grande escultor. Logo do lado aqui a gente tem uma curiosa devoção, ou um curioso processo devocional. Esse aqui é o ossário do cemitério da Saudade de Campinas, que tem um cruzeiro para as pessoas que querem manifestar sua fé, fazer suas entregas dentro do cemitério. Ali a gente está vendo até uma vela acesa. Mas olha o que tem ali. Uma foto da menina Isildinha de Castro. Então aqui a gente tem duas devoções interessantes. Uma, a Isildinha, inclusive tem um ex-voto aqui, a Isildinha de Castro, que foi sepultada no cemitério São Paulo, depois que veio de Portugal. Ela nasceu em Póvoa de Lanhoso e depois de 39 anos acabou sendo exumada por sua família e veio para o Brasil. A senhora cuidando dos gatos aqui. E ela vem, vou ficar na sombra, pessoal, e ela vem pro Brasil a pedido de seu irmão Altino, depois que a família se mobiliza para trasladar o corpo de um outro parente da Isildinha, que foi sepultado também em outra cidade. Isildinha morreu de leucemia e foi sepultada em Guimarães, e a família dela tinha um jazigo em Póvoa de Lanhoso. Então o irmão Altino pede para a família exumá-la
e mandarem ela para o Brasil. Ele morava no Brasil há esse tempo. E quando fazem isso, descobrem que o corpo dela está incorrupto. Mas não apenas o corpo está incorrupto, como ela também guardava em seu adorno as flores, o vestidinho, as rendas do caixão, tudo de maneira incorrupta, né? Ou intocada, não sofreram os efeitos do tempo, né? Interessante essa história da Exildinha. Ela vem para o Brasil, então, e já com as credenciais de uma possível venerável, e quando chega aqui, seu corpo, como eu falei, é sepultado no cemitério São Paulo, na necrópole São Paulo. Depois de um tempo, em 1958, o Altino vai para Monte Alto, perto de Ribeirão Preto, aquela região, e decide levar os restos mortais da Exildinha para lá, e vira uma verdadeira procissão a chegada da menina Exildinha em Monte Alto. Ela ganha um mausoléu. Esse mausoléu até hoje é muito frequentado. A menina Exildinha ultrapassou qualquer condição de milagreira de cemitério, acabou se tornando uma venerável a partir de um decreto de virtudes heróicas católicas, cristãs e católicas, da Igreja Católica, né, na verdade, e desde então ela tem esse local de devoção estabelecido em 2 lugares. Na verdade tem 2 locais, né? Eu falei um local, não, são 2 locais. A própria necrópole São Paulo e o seu mausoléu na cidade de Monte Alto. E esse que é um lugar informal de devoção muito interessante, porque o ossário aqui do cemitério da Saudade de Campinas é também conhecido como Poço das Almas, porque os ossos são depositados aqui. Então é interessante ver aqui uma devoção à menina Exildinha. Mais interessante é que não é a única devoção, aqui também é uma devoção às almas benditas, exatamente por isso, é o Poço das Almas. Então veja-se as voltas aqui. Em agradecimento às almas santas e benditas, sábias e entendidas, almas dos aflitos e alma dos caminhantes pelas graças alcançadas. Então a gente tem a devoção à Exildinha e tem também a devoção às santas almas, essa referência, obviamente, pelas pessoas que foram sepultadas aqui e que foram, vou colocar ali, e que foram entregues a partir desses 2 espaços. Aqui é o primeiro espaço de ossário, não sei se vocês conseguem ver, no chão, esse espaço. Estou tentando filmar. E aquele segundo ali, que foi um segundo, 1918, há um segundo ossário estabelecido ali. Deixa eu sair. Que também foi organizado para essa finalidade. Um está aqui subterrâneo, o outro está aqui, nesse jardinzinho. Ali embaixo tem um segundo ossário. Já que eu estou aqui do lado, já vou levar vocês para ver uma outra milagreira, aproveitar a sombra. As pombinhas comendo, a gatinha ali. Essa capela é uma capela que eu não consigo decifrar inteira a razão dela ter se tornado uma capela de milagreiro de cemitério. Aqui fica a Dona Maria F. Perrone, que nasceu no dia 8 de maio de 1848 e faleceu no dia 24 de novembro de 1922. E ainda é um mistério a razão da devoção nesse local, embora a gente saiba que ela exista, principalmente por essa placa de ex-voto e por conta desses resíduos de oferendas nesse pequeno ofertório que tem aqui, né? Muita indicação de que as pessoas acendem velas aqui, até alguns indícios de chamas, né? Mas se sabe muito pouco, tanto de sua devoção, esse
esvoto é de 2002, então a gente não encontrou nenhum outro devoto dela aqui, embora pelo pãozinho, pela água e pela rosa a gente supõe que seja uma devoção ativa, né? Mas vamos tocar. Olha o gatinho ali, lambendo, tomando um banho. Tá calor mesmo, né, meu amigo? Você vê que esse é o indicativo de que os gatos não têm medo de humanos aqui, então significa que eles estão sendo bem tratados, né? Claro que é uma tristeza que os gatinhos estão aqui, muito provavelmente, ou pelo menos em sua origem, né? A origem de suas dinastias, foram abandonados aqui. Enfim, que eles recebem cuidados. Mas vamos tocar nosso rolê para os outros milagreiros. Aqui tem um jazigo que eu já tive a oportunidade de entrar, jazigo da família Negrão, numa época que estava em manutenção, muito profundo. Vamos seguir aqui o nosso passeio pelos milagreiros. Finalmente, aqui outro milagreiro muito querido da comunidade campineira, Monsenhor Geraldo Azevedo, que foi radialista por muito tempo na cidade de Campinas, que a gente está vendo uma comemoração sobre os 54 anos do sacerdote do Monsenhor Geraldo Azevedo. Monsenhor Geraldo Azevedo tem uma curiosidade, ele foi sepultado com o seu microfone da rádio que ele trabalhava. Tá aqui, a carinha dele ali, uma placa de esvoto para não deixar eu mentir, um milagre alcançado alguns anos após a morte do Monsenhor Geraldo, indícios de velas, né? O Monsenhor Geraldo foi um padre muito querido aqui da cidade de Campinas. O seu velório reuniu milhares de pessoas, o seu cortejo também, e ele foi, além de ter todas essas homenagens que ele recebeu, ele também é lembrado aqui no cemitério como um importante intercessor, um milagreiro de cemitério muito requisitado e muito querido, sobretudo por sua atuação também depois de morto como um instrumento de solução de problemas das pessoas ou de seus devotos que o buscam. Vamos tocar. Vou desligar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, porque está muito calor, daqui a pouco ferve o radiador do celular aqui. Voltei aqui para a rua 28. O túmulo que a gente vai visitar é o túmulo 10, que eu vou mostrar para vocês e vou voltar para a sombra, porque não é um túmulo que tem muitos atrativos artísticos e arquitetônicos, mas guarda uma história maravilhosa. É nesse túmulo, túmulo 10, terreno 10, desculpa, na quadra 28, que foi sepultada a irmã Josefa. A irmã Josefa era uma... Vou mirando nele daqui, ó, vou colocar ele em foco. Esse túmulo aí é o túmulo em que foi sepultada a irmã Josefa. A irmã Josefa era uma madre, uma freira alemã, missionária, que veio para o Brasil
em missão, né, claro, missionária, e acabou dedicando seus esforços inicialmente em Itu, só que ela teve uma relação afetiva com um padre, engravidou e acabou tendo uma filha que acabou sendo entregue à doação na cidade de Andradas. A irmã Josefa, depois disso, continuou sua vida dedicada ao hábito, né? Mas ela acabou depois de sua morte, né? E depois de uma vida de muito altruísmo, era muito querida, a irmã Josefa, muito generosa. Acabou, quando foi sepultada aqui, provocando um processo devocional nesse lugar. As pessoas vinham muito aqui rezar pela irmã Josefa, não demorou, começaram a pedir ajuda, as intercessões dela, e as intercessões dela começaram a vir, começaram a acontecer, até que relatos de manifestações da irmã Josefa começaram a ser acusados em centros espíritas da cidade de Campinas e da região. E o que aconteceu? Essa fama começou a propagar, né? Para quem, claro, defende a doutrina espírita, compreende melhor isso tudo que eu estou falando, ela começou a se manifestar em outros centros espíritas, até que, em uma ocasião, ela incorporou uma médium num centro espírita em Andradas, coincidência ou não, a cidade de sua filha, né, onde ela foi adotada, e o Chico Xavier estava lá. Mas não estava só o Chico Xavier, estava a revista Fatos e Fotos. E o que aconteceu de curioso nessa história é que a irmã Josefa se materializou, ela deixou a incorporação da médium e se materializou. Claro, existe uma versão que diz que na verdade foi uma grande encenação dessa médium, mas o fato disso ter acontecido e do Chico Xavier estar presente, e mais do que isso, a revista Fatos e Fotos ter propagado essa história, a irmã Josefa ficou conhecida no Brasil inteiro. E existia uma suspeita de que ela não estava mais sepultada aqui, no cemitério da Saudade de Campinas. Então, por que disseram isso? Porque a ordem dela, religiosa, não gostava da ideia dela se tornar uma milagreira de cemitério, menos ainda uma entidade evocada em sessões espíritas. Então disseram que o corpo dela tinha sido retirado daqui. E aí, numa dessas sessões espíritas, ela disse que não, que o corpo dela estava aqui mesmo, estava em Campinas e estava nesse túmulo aí que a gente está mostrando. Enfim, é uma história super curiosa, tem essa contradição sobre a incorporação ou a materialização da irmã Josefa, o fato que as verdades de tudo isso que eu contei não estão no nosso convívio, né? Elas estão guardadas nesse túmulo. E a gente nunca terá certeza de tudo que aconteceu, ou das coisas que aconteceram, mas é uma história muito curiosa e ela aqui se tornou uma milagreira, embora seja cultuada nos centros espíritas, e a irmã Josefa é uma intercessora de capacidades múltiplas, vamos dizer assim, só para não ficar toda hora falando que é clínica geral, mas é bem isso que ela é mesmo. Ela atende todo tipo de pedido. Vou dar mais um tempinho aqui pro celular para ele não ferver. Seguimos no cemitério. Aqui tem uma sombrinha, dá pra gente conversar. Agora a gente tá indo lá pro fundão do cemitério. Quadra 39, uma das últimas daqui. Nesse cemitério, que é imenso e que guarda os espólios físicos de mais de 1 milhão de pessoas. As placas que eu adoro, as placas de onde a gente está, no cemitério. Você está aqui. A gente está indo aqui mais ou menos, nessa região. Já estamos aqui pertinho da nossa outra milagreira, mas antes não é um milagreiro, mas é um cara
que defendeu a meta da Ponte Preta, então deve ter feito muitos milagres para defender nosso time. Argeu Encarnação, com o seu túmulo reformadinho. Muito legal ver isso. Roubaram quase tudo também do túmulo do Argeu. Agora a gente está indo lá visitar a Desconhecida. Ali o túmulo da Desconhecida. Tá aqui. Desconhecida também chamada de Moça da Estrada. Como o sol tá aqui de frente para mim, eu vou mostrar para vocês em outra perspectiva. Tá aqui a placa da Desconhecida, uma placa de ex-voto. Agradeço, Desconhecida, pelas graças alcançadas. Agradeço 3 graças. O túmulo da Desconhecida é um túmulo pouco visitado aqui. Aqui atrás tem umas macumbinhas, um velário para Desconhecida. Eu vou ficar aqui, porque aqui eu fico de costas para o sol. Então o celular não ferve tanto. Bom, a Desconhecida, como eu falei, moça da estrada, foi encontrada em uma estrada no distrito de Joaquim Egídio, que é um distrito próximo a Sousas, que é outro distrito de Campinas. E a Desconhecida, como eu falei, ela foi encontrada em chamas da cintura para cima. Ela foi encontrada em chamas mesmo, não é que ela foi encontrada carbonizada. Encontraram ela queimando ainda. E as pessoas imaginam, as investigações da época imaginam que isso tenha ocorrido porque o algoz da Desconhecida muito provavelmente seria identificado se ela fosse também identificada. Então, o cara botou fogo na Desconhecida, ela tinha sinais de violência sexual, o corpo dela foi trazido aqui por IML, no lugar em que ela morreu, construíram uma capela, então houve um processo devocional também no lugar onde ela foi encontrada. Ela foi trazida aqui para o Cemitério da Saudade. O IML, na verdade, ficava aqui, o Instituto Médico Legal ficava aqui, agora voltou o sol, tem que voltar para cá. Ficou um período aqui e nesse período muita gente veio para tentar reconhecê-la, mas em razão dela ter sido carbonizada da cintura para cima, era impossível tanto colher suas digitais, como também qualquer tipo de reconhecimento facial. Então a Desconhecida foi sepultada aqui como indigente inicialmente. Esse terreno foi adquirido por uma fundição à época e muitas pessoas vieram, até porque já tinha um processo devocional na estrada, então muitos desses devotos vinham aqui no cemitério também orar e agradecer a Desconhecida. E também dizem que a Desconhecida, depois de ter se tornado uma milagreira de cemitério que atende pedidos de todas as naturezas, também se tornou uma pombagira para quem, claro, professa a Umbanda. Então ela tem essas duas, não por outra razão a gente vê aqui um alguidar, né? É alguidar ou alguizar agora? É alguidar. Um alguidar. Então aqui também são feitas entregas para a Desconhecida, é claro, acessando essa outra competência que ela tem de ser também uma entidade cultuada na Umbanda. Vamos tocar nosso rolê. Descer por aqui. Descer por aqui, porque ali tem um forno interessante para mostrar para vocês. Mas mais uma vez eu vou ter que dar uma desligada, senão a gente vai ferver o radiador do celular. Falei aqui para vocês, um forno. Era um forno que era utilizado antigamente. O forno é de 1890, segundo o nosso amigo Gabriel. E aqui, o mausoléu da Polícia Militar. Tinha um mausoléu lá em cima, mas esse aqui é um novo mausoléu
da Polícia Militar. Os mausoléus de polícia militar de todos os lugares, normalmente, a regra para ser sepultada são policiais em escala. Vamos entrar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês uma curiosidade. Esse é um forno que era utilizado para incinerar restos de exumação. Então, que a gente está vendo imagens, né? Mas era muito utilizado para queimar resto de caixão, resto de roupa depois das exumações, né? Hoje ele não é mais usado para isso, até porque aqui, ó, roupa, isso que provavelmente era roupa de defunto. Ó, as flores. Hoje não é mais utilizado para isso. Mas guarda essa memória aí, o forno. Aqui tinha até há pouco tempo um caixão, uma urna americana. Uma urna americana. Aqui não tem mais nada. Além desse entulho de cinzas aí. Mas como eu falei, tinha uma urna americana, que era um caixão que veio dos Estados Unidos. E é um caixão lá, eles usam um caixão de metal. E esse caixão, ele, claro, por ser de ferro, ele não se decompõe, né? Ou demoraria alguns séculos para ele oxidar e começar a se dissolver na natureza. Vamos voltar. Agora a gente retorna para a alameda principal do cemitério, que está escondida, é verdade, atrás da capela, mausoléu da família Ferreira Penteado, que está aqui atrás. Daqui a pouco a gente vai ver melhor ela. Essa também é uma capela de um importante intercessor do cemitério da Saudade de Campinas, o João Paulo, do Congregado Mariano, que nasceu no dia 10 de abril de 1910 e morreu no dia 26 de setembro de 1940. 1940 é uma data importante, guardem aí. O João Paulo, do Congregado Mariano, morreu, como eu falei, fazia parte de uma ordem leiga de homens devotos de Nossa Senhora Aparecida, por isso Mariano. E depois que ele morreu de tuberculose, bem próxima à data de sua morte, assim, se quiser ser muito preciosista, diria até que foi no dia que ele morreu, alguns amigos dele tiveram sonhos que o João Paulo se manifestava de forma muito agoniada e tentava falar alguma coisa para esses amigos e não conseguia. E esses amigos foram buscar esse cara aqui, que é irmão dele. Tem gente que fala que ele era padre, tem gente que fala que ele não era padre, ele era capelão. Enfim, seu nome era Bento Pinto de Paula. O Bento ouviu os amigos do João Paulo e foi falar com o bispo sobre o acontecido. E aí, o bispo falou, olha, ele não é do Congregado Mariano, talvez o que ele queira é uma imagem de Nossa Senhora no túmulo dele, porque essa capela que a gente está vendo não tinha nada disso quando ele foi sepultado. Foi sepultado num terreno simples, que ficava aqui. E aí, o irmão Bento vai para Aparecida, compra uma imagem de Nossa Senhora e instala aqui e convida os amigos para rezarem, fazer um rosário aqui em homenagem ao Pedro e para solenizar a instalação dessa imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui. Muito bem,
estão orando, rezando lá o rosário, aparece um rapaz com paralisia infantil, de muletas, né, com aquela dificuldade característica de quem teve paralisia infantil tem de andar, e pergunta se ele pode acompanhá-los na oração. E, claro, Bento fala que pode, sem nenhum problema. E já para o finalzinho da oração, esse homem joga as muletas para cima e fala: meu Deus, estou sentindo minhas pernas estão ótimas, começa a pular. E esse é o primeiro milagre creditado a João Paulo. Só uma curiosidade sobre a longevidade da dona Virgília Maria da Conceição, a mãe dele, ela morreu com 109 anos, quase 109, 108 anos para completar 109. Bom, o Bento vai contar essa história para o bispo, e o bispo fala: olha, bastante óbvio para mim o que aconteceu. Ele queria uma imagem de Nossa Senhora, né? Foi isso que a gente preveu, e para além disso, ele precisava dessa imagem para começar a operar milagres. Muito bem, Bento volta aqui uma semana depois do acontecido e já percebe 9 placas de ex-votos como essa aqui, ó, no túmulo dele. Essa aqui também era uma placa de ex-voto que foi apagada pelo tempo. Tinham várias aqui. Ele fica impressionado e começa a colecionar as histórias de milagres do seu irmão, que alcançam, por isso que eu falei, né, do dia 26 de setembro de 1940 até 26 de setembro de 1941, um ano depois, o Bento computou mais de 2.500 milagres creditados ao seu irmão nesse lugar que a gente está aqui. Muito interessante. Aqui tem uma placa dizendo que há grupos de oração, né, que vêm rezar o terço aqui. Hoje, a hora que a gente veio aqui, eu vim aqui no cemitério hoje de manhã para fazer uma gravação com o meu querido amigo Eberton, do 20V e da VTV, do SBT, e a gente viu exatamente ali naquele banco um grupo de pessoas orando. Então a gente imagina que fossem pessoas que fossem devotas do João Paulo, do Congregado Mariano, que é talvez o recordista mundial de milagres em cemitérios em um ano. Aqui, outra superstar do nosso cemitério, querida Maria Jandira dos Santos, lindíssima Maria Jandira dos Santos. Era uma moça muito bonita, filha de uma família tradicional da cidade, e a gente não sabe por qual razão ela foi expulsa de casa. Sabe que ela foi expulsa, imaginamos que seja por conta da personalidade forte de Maria Jandira, que não se dobrava, né? Gosto de dizer, as direções retrógradas daquela época. Então ela era uma mulher muito dona de seus desejos, isso era muito atrevimento para a época, né? Graças a mulheres como a Maria Jandira e pelas lições que a gente tem de sua história, isso mudou, né? Graças às mulheres que hoje fazem e alcançam tudo que desejam por mérito próprio, não precisam de ninguém, nem autorização de ninguém para isso. E aí Maria Jandira é expulsa de casa, vai trabalhar num bordel. Era uma moça que tinha pouca formação, não tinha estudo, não tinha nenhuma formação, e vai fazer isso da vida. Muito bem. Ela, muito bem sucedida, muito requisitada, uma mulher linda, como vocês podem ver, e acaba se apaixonando por um cara no trabalho, né? Talvez tenha sido o único erro, mas também, enfim, a gente não estaria aqui se isso não tivesse acontecido. Ela se apaixona por um homem que a gente chama de Carlos, mas eu sei que ele não tem esse nome.
eles decidem fugir de Campinas para viver esse amor na intensidade que eles desejavam. Maria Jandira pega todo o seu dinheirinho, compra um vestido de noivo, uma mala, as passagens dos dois, passagens de trem, para eles irem embora de Campinas. E o Carlos o dia não aparece. E abandona Maria Jandira na estação ferroviária, que não suporta o peso da rejeição e volta para o bordel que ela trabalhava. E por lá, depois de vestir o seu vestido de noiva, acaba ateando álcool no seu corpo e tira a sua própria vida dessa forma tão agressiva, né? Maria Jandira é sepultada aqui às custas dos recursos de seus amigos, suas amigas. A família ignora isso completamente. Ela, depois de um tempo, começa a ter muitas visitas aqui, primeiro para orar pela sua alma, depois, não demora muito, pessoas que se identificam com o seu martírio, com sua dor, começam a pedir ajuda a ela, que atende os pedidos, que a gente vê alguns ex-votos bem antigos já, né? 88, enfim. E se torna uma intercessora importante. Olha que interessante aqui, ó, esse ex-voto. Claro que é um ex-voto reformado, mas um ex-voto de abril de 1947, para vocês terem ideia da idade da devoção da Maria Jandira. Eu estou vendo, antes que alguém fale, que é um ex-voto reformado, é um ex-voto relativamente novo, mas que faz referência a uma graça alcançada de 1947, provavelmente alguém que está cumprindo aqui o desejo de alguém que já até morreu, né? E aí Maria Jandira se torna, então, inicialmente uma milagreira do cemitério, mas não demora para ela ser também identificada e se manifestar em terreiros de Umbanda. Então ela vira uma milagreira de cemitério, desculpa, ela vira uma pombagira, que é conhecida como Rosa Caveira do Cemitério. E muita gente acredita a Maria Jandira a condição da primeira milagreira, eu tô com milagreira na cabeça, a primeira pombagira da história, a primeira pombagira brasileira, obviamente, a partir da Umbanda, que é uma religião brasileira, na essência, né? Também tem uma história interessante da Maria Jandira, e aí não é em dimensões devocionais. Antes de eu terminar esse papo, muito interessante essa placa, que é uma placa que muita gente interpreta como se fosse para os devotos que desejarem vir aqui agradecê-la, não trazerem velas, não acenderem velas, porque afinal de contas ela morreu queimada, mas a minha interpretação não é essa não. Traga somente flores, traga somente coisas boas, não venham com julgamentos. E por que isso? Porque por muito tempo a devoção a Maria Jandira foi proibida aqui, exatamente por ela ser uma prostituta que tirou sua própria vida. Então eu acho que esse traga somente flores significa que você não deve trazer julgamentos aqui, né? Como muita gente fala, mas ela se matou, então aqui não é hora mais disso, aqui é um lugar de devoção, um lugar de saudade e um lugar de agradecimento para quem compreende a Maria Jandira como, tô passando um drone aqui, quem compreende a Maria Jandira como uma intercessora. Mas tem uma história de assombração com Maria Jandira. Uma ocasião, o segurança fazendo a vigia aqui no cemitério, já no alto da madrugada, observa uma mulher de vestido branco andando por aqui, nessa região, e ele começa a gritar para ela que não pode ficar, senhora, por favor, saia, não pode ficar no cemitério essa hora, aquela coisa, né? Eu falo que segurança de cemitério tem muito essa mania, não pode ver uma mulher vestindo branco de madrugada, pairando pelo cemitério, que dá vontade de tirar ela do cemitério, né? Diferente de nós que sairia correndo imediatamente. Mas, enfim, ele chama ela, chama, ela não atende.
e acaba se aproximando dela a um ponto em que ele percebe que ela, na verdade, não está tocando os pés no chão. E aí ele pensa, né, exatamente o que todo mundo fala, vixe, e agora, né? O que eu faço? A essa altura a Maria Jandira percebe ele também e se vira para ele e pergunta, Carlos, é você? Coitado do segurança, estava lá que não passava nem Wi-Fi, né, no botico, não responde, então ela retorna até aqui e se transforma numa grande labareda e ingressa em seu túmulo novamente. Ótimas histórias da Maria Jandira, né? Querida Maria Jandira dos Santos, que ela encontre o descanso. Tenho certeza que ela já encontrou. E que continue ajudando as pessoas, como ela sempre fez aqui, como vocês podem ver, em Exvotos. Tem quase 100 anos, né? 47, 80 e poucos anos aí, quase 80 anos, um exvoto da querida Maria Jandira, cultuada aqui no Cemitério da Saudade. Falei para vocês, esse é um mausoléu, capela também importante aqui, da família Ferreira Penteado, que muitos dizem que era um benemérito do cemitério. A gente está na entrada, né, na alameda do cemitério, então o cemitério vinha até aqui. Aqui ficou hospedado um dos mais ilustres filhos de Campinas, Carlos Gomes. E vamos aqui seguir para os nossos milagreiros e milagreiras de cemitério. A gente tem um do lado da outro, a pequena Savoia, Maria de Lourdes Savoia, e aqui o Luiz. Por que é muito interessante na verdade, porque são interessantes esses túmulos, né? Eles têm exvotos, a pequena Savoia tem outro exvoto, a gente sabe muito pouco, fui nos registros, nos livros de registro do cemitério, eu não encontrei muito sobre essas crianças, são dois nascituros, lá só tinha o registro do pai, nem tinha o registro da mãe, do Luiz e da pequena Savoia. E aqui tem duas graças alcançadas. O que tem de interessante, né? Ela era um bebezinho, dá pra gente ver aqui. Os dois morreram nos anos 20. E é muito interessante porque eles se tornaram milagreiros mais ou menos na mesma época, em 2014, pelo menos é ali que estão esses dois exvotos daqui, né? A gente sabe muito pouco sobre eles, senão o fato deles serem nascituros, né? Mas estão aqui, constam dos nossos registros de milagreiros de cemitério. Muito importante isso, mais do que qualquer outra coisa. Aqui bem pertinho ainda, no cemitério do Santíssimo Sacramento da Catedral, a gente tem uma milagreira que eu também não sei muito ainda dela, que é a tia Zenaide Araújo Machado, que nasceu em 1912 e finou-se em 1988. O que a gente sabe é que tem uma placa aqui atrás de um exvoto que a tia Zenaide promoveu. Não sabemos muito mais do que isso. Agradeço a tia Zenaide por graças alcançadas. E do lado a gente tem um túmulo de dois irmãos, o Antônio e a Ismália, que também tem um processo devocional. Hoje, por acaso, não tem, mas a gente tem observado há algum tempo já processo devocional. Aqui tem alguns resíduos de vela, ele foi limpo agora há pouco tempo. Então,
também não sabemos muito desses irmãozinhos que são representados de maneira muito doce, muito bonita nessa escultura. Vamos seguir. Aqui um médico icônico da cidade que nomina o primeiro hospital municipal da cidade, Dr. Mário Gatti. Eis a sua campa, sua final morada, nesse recinto parco. Devoto asilo e derradeiro marco do amparo da pobreza envergonhada. Simples no berço e no destino nobre, fez da fortuna o lábaro da esmola e o rico viveu pobre. Dei-lhe a paga, a flor que não estiola, a quem trescala o perfume da prece e que sobe a Jesus e a tumba desce. Bonito, né? Tá aí o Mário Gatti. Sigamos. Muitos milagreiros em Campinas, né? Vocês podem ver. Qual que é o critério, né, que a gente usa? O processo devocional. Não tem outro jeito de achar milagreiro. A gente acha o processo devocional. Às vezes, quando ele não está claro, o que eu faço? Acompanho por um tempo, vejo qual que é o comportamento dos devotos, se aquilo realmente se aquilo é uma velhinha esporádica ou se é um processo mesmo devocional. E aí, isso claro, quando não tem ex-voto, como esse, por exemplo, do Gabriel de Camargo Penteado, que a gente sabe muito pouco sobre ele também. Uma criança que morreu no dia 14 de novembro de 1915, mas que tem as placas de ex-voto que indicam uma devoção a ele. Então, também sabemos muito pouco deles, não sei o tipo de devoção, mas a gente sabe que aqui existe um processo devocional. É esse o meu critério, quer dizer, se tem placa de ex-voto, e é lógico que não sou eu que ponho, né? O cara encheu de ex-voto o cemitério para falar que tem milagreiro, né? Não sou eu que ponho, esse é outro critério para validar esses processos, né? Então, esse é o meu critério. Se tem ex-voto, fica mais fácil. Se não tem, a gente procura indícios da devoção, sejam eles literários. Eu vou mostrar para vocês agora uma campa de milagreiro de cemitério, que aqui não tem mais nada, que eu achei no livro Fantasmas Falados, do Oscar Calavés, que era um pesquisador espanhol que estudou muito as devoções desse cemitério também. Outro livro que eu adoro, que também tem muito milagreiro, é o livro do Elcio Henrique Ramos, Muito Além da Saudade. Outro livro que também é livro de referência para mim e para quem quer conhecer os milagreiros de Campinas. Estou escrevendo um livro de milagreiros de Campinas, mas jamais deixarei de dar crédito para quem veio antes, que facilitou muito o meu trabalho. Muito mesmo. E aqui, então, mais um milagreiro, o Edmir. Pouquíssimo lembrado, muito pouco conhecido hoje em dia, mas o Edmir também foi um milagreiro muito lembrado. Tem algumas placas de ex-votos, algumas apagadas. Aqui o nominho dele, Edmir Oliveira Pinheiro, que nasceu em 7 de agosto de 1929 e morreu em 5 de maio de 1935. 6 aninhos. Aqui existia uma escultura. E a partir dessa escultura, que talvez as pessoas tenham se mobilizado para fazer suas homenagens ao Edmir. Aqui a gente tem graças alcançadas, alguns ex-votos, resíduos de vela. E por que tem menos? Por que ele está com a devoção meio, como eu posso dizer, desativada? Porque levaram embora a escultura de bronze que ficava ali, onde eu mostrei para vocês. Essa escultura servia de apoio para as chupetas que papais e mamães deixavam ali quando seus filhos
quando seus filhos deixavam de chupar chupeta. Os pais vinham aqui, prometiam para Edmir que ele prometia para Edmir que se ele ajudasse as crianças a deixarem as chupetas, eles deixariam aqui as chupetas, né, não as crianças. Então, o pescocinho, segundo a descrição do próprio Oscar Calavia, dessa escultura era repleta de chupetas, sempre. E o Edmir tem a sua devoção bastante diminuída, muito provavelmente pela ausência dessa escultura que provocava, induzia seus devotos a acreditarem a ele essa capacidade. O Edmir também tem capacidades ligadas à ajuda a questões de crianças, à saúde de crianças também. Estou muito tempo no sol, já está cozinhando o cérebro, galera. Então, se eu errar algumas vezes, tenho que repetir, vocês me perdoem, tá? Aqui outra milagreira que não tem mais nada, que existia ali na Galezinha uma escultura também. Não tem mais. E aí o que acontece? Por isso, Galezinha, que nasceu em 1922 e faleceu em 1924, também não tem nada mais, não tem devoção nenhuma aqui, é uma devoção praticamente desativada, porque não existe mais a referência de uma criança, de um anjinho, de uma inocente sepultada aqui. Então, a devoção a ela parou praticamente. Mas, por conta do livro do Oscar, que é de 96, a gente reencontrou, e é muito interessante, porque nesse livro o Oscar chama ela de Alezinha, e eu demorei para um cacete para encontrar aqui, porque ninguém sabia onde estava a Alezinha. E aí, numa ocasião, num dia muito chuvoso, eu não sei porquê, porque, na verdade eu sei um pouco, porque quando você molha placas de bronze, elas ficam mais vivas, né? Então me chamou a atenção uma placona de bronze aqui olhando para mim, e eu fui ler, falei Galezinha, e aí vendo na disposição geográfica que o Oscar tinha feito do cemitério, porque ele ainda fez isso no livro dele, ele deixou um mapa de onde estava no cemitério, correspondia exatamente a esse local, e aí finalmente eu encontrei a Galezinha, e não a Alezinha como ele tinha falado, mas fazia toda a diferença a escultura que estava aqui, muito provavelmente de uma criança, fazia com que as pessoas viessem olhar para ela. Dá para a gente até ver em alguma lembrança de marcas de vela por aqui, muito provavelmente acesas. Ó, dá para ver, tá bem manchado aqui de vela. Isso aqui é manchada de vela, né, de parafina. Então provavelmente essa devoção se destacava muito por aqui. A dor confortada pela fé, do Giuseppe Rosada, escultura linda em mármore, né? Essa é uma quadra que se destaca muito pela presença de crianças, não é uma quadra só de crianças, mas tem epitáfios muito tristes. Esse aqui, por exemplo, Aristeu, a morte que tanto ousa, cravou-lhe as garras fatais. Se sob essa fria lousa Aristeu morto repousa, vive na alma de seus pais. Aqui jaz o inocente Tácio, filho de Elisário Penteado, nascido 18 de agosto de 1882 e falecido a 23 de dezembro de 1883. Saudades de mamãe e papai. Ele nasceu o Euclidinho José, nasceu no dia 13 de março de 1934 e morreu no dia 1º de novembro de 1934. É isso. Essa danada da morte não tem hora, não tem idade, não tem dia, né? Cemitério Santíssimo Sacramento, contei mais sobre ele. Um outro vídeo que a gente tem, que é mais geral, sobre o cemitério da Saudade de Campinas. Quem quiser, tiver uma curiosidade, hoje a gente está mais falando de
milagreiros, que é a paixão da minha vida, adoro milagreiros do cemitério. E vamos lá que ainda tem bastante coisa para conhecer aqui. Vou contar sobre uma curiosidade desses cercados. Muita gente pergunta, né? Para que é esse cercado, né? É para não roubarem? E a resposta é não. A resposta correta é: esses cercados aqui, quando os cemitérios de antigamente eram abertos, existia um trânsito de qualquer coisa, né? Então passava bicho. Aqui é a Irmandade, o cemitério da Irmandade Santíssimo Sacramento é de 1858. Então é muito antigo. Talvez esteja errado essa data, tá? Mas é dessa época aí. É da segunda metade, início da segunda metade do século XIX. Então o que acontecia? Esse aqui está até caído, ó, deixa eu até arrumar. Essas estruturas eram instaladas para que grandes animais não esbarrassem. Bois, cavalos, porque se esbarra, um boi bate num obelisco desse, ele derruba. Então, para isso que eram feitas essas estruturas que cercavam os jazigos ou os totens, para que elas não fossem derrubadas pelos bois. Essa aqui está cedendo, na verdade. É um túmulo de 1898 que merecia muito ser cuidado. Vou avisar pro pessoal lá, ver o que dá para fazer. Também é difícil, né? Olha que interessante. Morreu em 1892 essa pessoa aqui. Gerhard, alemã. Seguimos. Aqui outro milagreiro, que também tem uma história interessante, importante, que traduz um tempo e espaço bastante relevante do ponto de vista histórico para Campinas. Estou falando do Dr. Vieira Bueno. A gente vê algumas fitas amarradas e totalmente ligadas à devoção a ele. Aqui uma graça super atual. Essas placas eu já reparei em vários outros túmulos, então é uma pessoa que agradece, gosta tanto de milagreiro quanto eu, porque eu já vi essa placa sendo instalada em vários outros túmulos de milagreiro, tentando ver quem que fez ali fundição, não consegui ver quem faz, mas enfim. O Dr. Vieira Bueno foi um médico muito importante para Campinas. Ele nasceu em Sorocaba no dia 2 de novembro de 1848 e morreu dia 5 de outubro de 1905. Não semeou ódios, por isso não deixa inimigos. Sem rancores viveu, sem rancores morreu. Foi um médico muito importante. Por que é muito importante? Porque ele militou no momento mais crítico da história de Campinas, ou um deles, não vou ser leviano de falar que foi o mais crítico, mas o Dr. Vieira Bueno foi um médico muito importante no enfrentamento do pico da epidemia de febre amarela em 1889, que arrebentou com Campinas, né? E Campinas teve várias epidemias, inclusive de febre amarela, mas essa foi devastadora, esse período foi devastador. Enfim, ele foi um médico importante nessa época, um dos poucos que ficaram em Campinas, né? E passado algum tempo, ele se tornou prefeito. Tanto é o carinho da população por ele. Se tornou prefeito, teve uma atuação destacada na Santa Casa de Misericórdia e depois que faleceu, claro, em meio a muita comoção, começou a receber devotos aqui no seu túmulo. E ele, que sempre foi um intercessor muito importante para questões de saúde, acabou se tornando também um intercessor importante. E aqui a gente pode ver isso, esses restos de material de estudo. O que tem ali? Ali tem um negócio de oração, mas aqui não é difícil a gente encontrar restos de material de estudo de pessoas que fazem concurso, pedem ajuda do Dr. Vieira Bueno e quando são aprovados trazem aqui seus cadernos,
suas anotações, suas apostilas, seus livros e entrega para ele como forma de gratidão por terem passado na universidade. E aqui do lado, já tenho observado já faz algum tempo, não é de hoje, uma bebezinha que viveu alguns meses, o anjinho ou a anjinha Lorena Rosa. Eu sempre vejo muitas esculturas sacras nesse túmulo, sempre renovados, muito bem cuidado, com florzinhas, vasos, quer dizer, gestos carinhosos com a bebezinha, mas eu estava esperando isso acontecer para falar mais sobre um processo devocional aqui. Então eu já tinha visto muita coisa, mas ainda não tinha. Então aquela pessoa que deixou ali no Dr. Vieira Bueno também deixou aqui uma placa de ex-voto agradecendo uma graça alcançada. Então eu posso agora, já que alguém foi atendido, eu sei que essa pessoa muito entusiasmada com os milagreiros do cemitério, que tem recebido, tem sido agraciada com graças de todos eles, uma graça à pequena Lorena Rosa Amorim. E fico muito feliz que a memória da pequena Lorena também seja estabelecida em um processo devocional. Que legal. Então, vamos seguir. Eu já perdi as contas de quantos milagreiros de cemitério a gente tem aqui, mas a gente vai agora. Tem alguns ainda, viu, pessoal? Não acabou, não. Eu estou aqui faz um tempo, já vai uma cota contando história de milagreiro. E tem muito, né? Essa é uma milagreira que eu vou mostrar para vocês, que depois que uma amiga do passeio, que fez passeio com a gente, falou que ela era milagreira, eu comecei a observar e comecei a perguntar para mais pessoas, fiz um vídeo e realmente apareceu mais gente que diz que a Cidinha é uma intercessora, um bebê aqui no Cemitério da Saudade. As velas estão ali, não me deixam mentir, velas em homenagem à Cidinha, que também é uma milagreira aqui do cemitério. Eu não sei praticamente nada dela, sei que ela é uma intercessora em questões de saúde de criança, porque essa devota, na verdade, foi uma amiga que a mãe fez uma promessa quando ela era pequena, então eu sei que é muito antigo esse túmulo e essa devoção. Mas é isso que a gente sabe da Cidinha. Se alguém mais souber também, por favor, me contem. E a gente tem também o Godofredo aqui, um menininho do lado da Cidinha. Foto do Godofredo. Não parece muitos amigos, mas também está aqui do lado da Cidinha. Bom, vamos lá. Aqui já do lado da Cidinha tem dois túmulos que têm processos devocionais. O Alfredo Lourenço Filho e Darcy Lourenço. E a gente tem uma placa de ex-voto aqui, por isso que a gente consegue identificar. E é bem antiga. Também sabemos muito pouco sobre o processo devocional a essas crianças. A gente deduzo que sejam crianças porque essa é uma parte que tem muita criança sepultada. Não é uma quadra de anjos apenas, mas tem muita criança aqui. E eu já vim outras vezes aqui visitar esse túmulo e vi balinhas, refrigerante, brinquedinhos, coisas que me fazem acreditar que são crianças, ou pelo menos a devoção aqui. Veja, isso é muito interessante. Não é só quem está aqui que me interessa, mas me interessa também o tipo de devoção nesse lugar. Então, esse é uma devoção a crianças.
ao lado, aí sim, um túmulo que no livro Muito Além da Saudade, do Elcio Henrique Ramos, em 1997, ele apostava que se tornaria um túmulo famoso de milagreiros, tal qual é o dos Três Anjinhos. A gente ainda vê processo devocional aqui, olha o tanto de balinha ali em cima, do lado daquela menininha que está sentada ali, aquela escultura que, claro, induz muita gente a imaginar ou projetar sua devoção ali, imaginar não. E quem está sepultado aqui é o Paulo, que nasceu no dia 6 de outubro de 2019, morreu no dia 21 de janeiro de 1924. A Maria Amélia, que nasceu no dia 18 de dezembro de 1917, morreu no dia 12 de junho de 1920. E a Maria Isabel, que nasceu no dia 31 de dezembro de 1912 e morreu no ano, morreu em 28 de novembro de 1913. Eles eram filhos de Olívio Hortência de Lima e Risoleto Odilon de Lima, quer dizer, são pais que perderam crianças, e não é que elas morreram de uma vez só, não que isso se tornasse tudo mais fácil, né? Mas essas crianças, elas morreram de maneira sequencial, veja, 1913, 1920 e 1924, quer dizer, super difícil, e a família acabou, e essa família teve que administrar em vários anos diferentes perdas de crianças. E aqui há esse processo devocional destacado no livro Muito Além da Saudade, do Elcio Henrique Ramos. Aqui o Aldo Chiorato, falei, né? Tem muita criança sepultada aqui. Aldo Chiorato, um menino que na Revolução Constitucionalista de 32 estava levando um bilhete ao Centro de Inteligência, Comando do Exército Paulista, e enquanto Campinas era bombardeada, né, foi exatamente nesse instante, ele acabou recebendo um estilhaço de bomba e faleceu de forma muito trágica. Acabou virando um mártir, mas não apenas um mártir da Revolução, mas um símbolo do escotismo paulista e nacional. Aqui me arrisco a dizer que é o túmulo, não é um túmulo, desculpa. Aqui me arrisco a dizer que é o lugar mais visitado do Cemitério da Saudade. Vim hoje de manhã, não tinha nada aqui. E agora tem um monte de coisa aqui. Esse é o Santuário do Tranca-Rua das Almas, que não é um milagreiro de cemitério, embora a gente veja ali dentro, está fechado, não sei se vão conseguir ver. Tem muitas placas de agradecimento. Em agradecimento ao presidente Diamond, aquele é para o Diamond, agradecimento pela graça alcançada em 2018, por Exu Tranca-Rua das Almas, agradecimento pela graça alcançada em 2024, Tranca-Rua das Almas e Maria Mulambo, graças alcançadas, graças alcançadas. Então, o seu Tranca-Rua das Almas, embora não seja um milagreiro de cemitério, até porque aqui, nesse marco, que é onde houve uma pessoa sepultada, uma vez, um soldado, ele não tem mais ninguém sepultado aqui, então não tem milagreiro de cemitério aqui. Tem sim um processo devocional a essa entidade, ao seu Tranca-Rua das Almas, que não quer demais dizer, né, gente? Exu não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com força demoníaca, nada, 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 nada. Os Exus são mensageiros, orixás mensageiros, originalmente cultuados no Candomblé, depois comunicados à Umbanda, e transitam entre mundos, né? E tem na Umbanda, especialmente na Quimbanda também, toda essa série de ofertas, porque nessas religiões eles ainda têm um contato com prazeres mundanos, com sensações mundanas. Por isso que tem tanto trabalho para
Tranca-Rua das Almas aqui, e para outros Exus. Aqui a gente está vendo o seu Zé, o malandro. Então não é só para o seu Tranca-Ruas, mas também para o seu Zé. Esse lugar, como eu falei, era um túmulo de um soldado e tinha um processo devocional por um senhor que cultuava e era grato ao seu Tranca-Ruas. Ele adquiriu o lugar, acabou solicitando a retirada dos restos mortais desse soldado daqui e ficar um pouquinho na sombra, e começou a empreender melhorias nesse, primeiro o velarinho, depois um ofertório, até ele se transformar nesse grande santuário que hoje é guardado ali. Eu estou filmando a filmadora, que fica, a câmera que fica filmando a gente aqui, e que cuida desse lugar, porque esse lugar já foi também vítima de atentados. Então é isso, um pouquinho desse lugar muito especial que mantém a devoção ao Tranca-Rua das Almas. Então é isso, aqui está o santuário do seu Tranca-Rua das Almas. A imagem do seu Tranca-Rua está lá dentro. Não sei se vai dar para ver, mas seu Tranca-Rua atende também todo mundo que precisa de sua generosa assistência. Vocês podem ver, tem bastante gente agradecer essa entidade, esse Exu, que é homenageado no que eu acredito ser o único, sem dúvida nenhuma, é o primeiro santuário de Tranca-Ruas dentro de um campo santo. Eu sei que tem outros santuários de Tranca-Rua pelo Brasil, mas não conheço nenhum dentro de um cemitério. E é isso que faz desse lugar tão único. Agora eu preciso começar a caminhar para o final e adiantar um pouquinho o passo, nem tanto pela ausência de assunto. Dá para a gente ficar dias debatendo aqui no cemitério, que ganhou um piso novo, tá bonitão. Muito importante, né? Cemitério sendo bem cuidados, que bom ver isso, cara. Porra, uma briga isso, viu? Muito bonito, muito legal ver o cemitério bem cuidado. Então, vou acelerar um pouquinho o passo e já vou contar a história do Heitorzito, que nasceu no dia 28 de março de 1940 e morreu no dia 10, perdão, e faleceu no dia 1º de outubro de 1941. O Heitorzito representado por esse menininho. A gente tem um pequeno escapulário aqui, tem umas velas, sempre tem vela aqui no Heitorzito, processo devocional que poucas pessoas identificam e conhecem, e eu vou contando para não acabar. Olha aqui, mensagem de seus pais: espera, filhinho, nós viremos. Sempre muito triste, né? Eu vou contando aqui no caminho a história do Heitorzito, pelo menos do processo devocional a ele. Uma amiga minha disse que teve uma bronquite muito grande e sua avó fez uma promessa para o Heitorzito. Falou que se... ali o Francisco Glicério, e falou que se ela melhorasse, toda vez que essa amiga, quem fez foi a avó, hein? A avó terceirizou a promessa. Falou que toda vez que ela viesse, que a neta viesse no cemitério, ela traria um docinho pro Heitorzito. Vó é demais, né? A vó sempre terceiriza as promessas, né? Talvez seja para durar mais. Bom, essa amiga minha, na ocasião, veio até o cemitério com uma outra amiga para passear mesmo, gostam de visitar cemitérios. E a filha dela deixou ela aqui, a filha e o marido, né, foram fazer outra coisa, deixaram elas aqui e foram passear em outro lugar. Beleza. Depois o combinado era que eles
voltassem para buscá-las. Muito bem. Quando a menininha entrou no cemitério para buscar a mãe, ela vira para a mãe e fala assim: mamãe, o menininho está muito bravo com você, porque você não trouxe o docinho dele. E ela tinha esquecido de trazer, de fato, a balinha que a sua avó havia se compromissado em trazer, em fazer com que ela trouxesse toda vez que viesse ao cemitério. Então o Hitorzito cobrou a filha dela a balinha que a mãe não tinha deixado, que a mãe não tinha levado. Interessante, né? Bom, a gente tá diante aqui, eu já estou filmando há algum tempinho, na sombra, o túmulo do milagreiro do cemitério mais requisitado do Cemitério da Saudade, o Antônio Africano, conhecido como Toninho ou Toninho Escravo. Eu gosto de chamá-lo pelo nome, Antônio Africano. E a gente vê uma escultura de Santo Antônio, já já vou chegar ali perto para mostrar a imagem do Antônio para vocês, pelo menos a imagem acreditada. E o que ela tem de muito interessante aqui é que ela fica ao lado desse jazigo, que é o jazigo do Barão Geraldo de Rezende, que era o proprietário do Antônio Africano, né? Isso é bastante inusitado, imaginar que um barão está sepultado ao lado do seu escravizado ou vice-versa. Na verdade, é um barão sepultado ao lado do seu escravizado, porque Antônio Africano morreu antes. Então, quem morreu primeiro aqui foi a baronesa, e aí a gente imagina que a baronesa, que tem uma versão da história, diz que era a baronesa que queria que o Antônio Africano fosse sepultado aqui, outra diz que era o Barão Geraldo, enfim. Eu gosto da versão, para mim é mais fidedigna a versão da baronesa. Existem outras versões que dizem que, embora se propague muito que o barão era amigo do Antônio, também há outras que dizem que não era bem assim. Bom, vamos nos ater à lenda que o Antônio Africano está envolvido antes de falar do seu processo devocional. Antônio Africano é um protagonista de uma das histórias mais conhecidas de Campinas, que é a história do Boi Falou. Não sei se já ouviram falar. A história do Boi Falou, em síntese, é a seguinte: numa sexta-feira santa, o barão mandou um escravizado dele para buscar bois no capão do boi. A gente está falando do distrito de Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, e além de ser uma distância muito grande da Casa Grande até o Capão do Boi, era sexta-feira santa, um dia de reclusão, um dia de penitência, de martírio, onde ninguém trabalha, todo mundo se sacrifica, não comendo, né? Tem jejum, enfim. E ele manda esse escravizado buscar os bois. Chegando no lugar onde os bois estavam, ao colocar a canga no pescoço do boi, o boi fala para esse escravizado: hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. O escravizado volta para casa, chegando lá, avisa as pessoas do ocorrido, e aí o barão não acredita e manda um capataz com ele. Esse capataz vai com o escravizado até lá, e o boi repete a mesma coisa. Voltam os dois para Casa Grande, explicam todo o ocorrido, e o escravizado sai dali da pesada e vai para dentro de casa, e o capataz deixa de ser um capataz e vira um rezador. A versão que eu acredito que seja a mais correta é que o Antônio Africano fazia as vezes de capataz. Por tudo que se fala dele, ele era o cocheiro do barão, enfim. Eu acho que ele era o capataz que deixou de ser capataz e se tornou um rezador, e talvez daí, por conta dessa experiência espiritual dele, a própria baronesa, que ao que se tem era muito católica, acaba identificando nesse homem um acontecimento milagroso divino, por isso quer que ele fique perto de seu túmulo depois que ela morre. Eu acho que essa é a história melhor e que justificaria a presença do Antônio aqui, que, segundo a literatura, não foi sepultado imediatamente aqui. Ele estava em um outro lugar quando morreu. Então a baronesa morre em 1902, o Antônio Africano morre em 1904, o barão só em 1907. A baronesa morreu antes deles. Então, depois que dizem que o Antônio Africano veio para cá mais ou menos em 1910. Então, talvez a filha dos barões tenha determinado o translado do corpo do Antônio Africano para cá. Esse lugar não era assim como a gente está vendo, era um terreno simples, que recebe esse formato de túmulo por expensas de
devota, era uma senhora que era devota do Antônio, ela constrói esse túmulo começa a verter água, e água com propriedades milagrosas, né? Claro, de acordo com a interpretação de seus devotos. Ele vira um grande intercessor aqui de vários tipos de milagres, né? Ele é bem esse milagreiro que eu falo que é clínico geral. Aqui a cara do Antônio Africano. Vocês podem ver que é todo coberto de esvotos, o túmulo dele, até atrás do túmulo que tem um velário. Aqui uma chupeta, ó. Interessante, alguém que deixou de chupar chupeta. Trouxe aqui. Muitas graças alcançadas de várias épocas, e o Antônio Africano é, sem dúvida nenhuma, o milagreiro mais requisitado aqui, e também para várias dissidências da Umbanda, o Antônio Africano é o pai Toninho, um preto velho que se manifesta, incorpora em terreiros de Umbanda para ajudar os seus filhos de fé. E aqui, já bem próxima à saída do cemitério, a gente tem também outro túmulo muito celebrado, o túmulo dos Três Anjinhos, que é interessante. Aqui tem 4 crianças, 2 homens e 2 mulheres. Mas os devotos chamam essas crianças de Antoninho, Sebastiãozinho, Joãozinho e Vilma. Veja só, uma menina se transforma em menino para adequação da devoção que aqui se estabeleceu. Quem está verdadeiramente aqui tem como nome Jonas Tácito, Exilda e Luísa, e não Antoninho, Sebastiãozinho, Joãozinho e Vilma. Mas é muito interessante, me intriga muito, queria muito saber por que esse túmulo, ou por que essa devoção converteu uma menina em menino, e mais do que isso, por que mesmo considerando a presença de uma menina, ela não é considerada anjinha? Por quê que a Vilma não é anjinha? Por que não é Vilminha e não são 4 anjinhos? Essas são perguntas que eu não consegui até agora responder. Os 3 anjinhos são, talvez seja o primeiro túmulo com devoção popular aqui no cemitério, porque eles morreram em 1896, depois de um incêndio na casa de sua família. Os pais ex-escravizados à época estavam trabalhando e as crianças morreram dentro da casa depois de um incêndio, ao que tudo indica, acidental. Também tem uma versão de que são crianças que morreram apedrejadas, mas nada disso é certeza, tudo isso mora no universo da compreensão popular. O que interessa dizer é que aqui há, de fato, um processo devocional dos mais antigos, mais importantes, e mais engraçado sobre essa história toda é que aqui, mais uma vez, as chupetas, né? Chupetas porque esse túmulo provavelmente foi um túmulo que faz com que os devotos acreditem que essas crianças ajudem as suas próprias crianças a deixarem de chupar chupeta. E eu já conto uma outra história, que vai passar um cortejo fúnebre aqui. Voltando aqui aos Três Anjinhos, o que é muito interessante dessas histórias todas ligadas a eles, claro, as graças de tipos mais variados, né? Ali a gente tem uma placa de ex-voto por agradecimento a ter passado na faculdade. A gente tem as chupetas aqui que denotam que crianças deixaram de chupar chupeta, segundo a interpretação dos seus parentes ou de quem cuida dessas crianças, porque houve um pedido aqui de ajuda aos Três Anjinhos. Mas o que eu acho que é muito interessante dizer é que ali do lado, e eu vou mostrar para vocês exatamente a distância disso, aqui do lado tem a Marta Penteado. E a Marta Penteado morreu em 1907 e muito provavelmente nunca tinha feito nenhum milagre, não tinha ajudado ninguém. Em 1997, né, isso a gente sabe porque tem um livro do Elcio Henrique Ramos, que é uma referência para a gente no que diz respeito ao Cemitério da Saudade, ele percebeu o estabelecimento da primeira placa de ex-voto aqui. Ela é uma chupetinha também do lado. Cadê? Aqui.
ele percebeu a instalação da primeira placa de ex-voto aqui só no ano de 1997. E o que a gente imagina, né? Que a devoção a Marta Penteado tenha ocorrido muito em razão de sua proximidade com os Três Anjinhos. Provavelmente o túmulo dos Três Anjinhos deve ter sofrido uma reforma nessa época, e aí a pessoa deve ter sido instruída a procurar aqui o túmulo de crianças que faziam milagres, achou o bercinho da Marta Penteado à disposição desses pedidos, né? E pediu aqui, recebeu a graça e veio agradecer e colou a placa. E desde então a pequena Marta Penteado, que ficou 90 anos sem fazer nenhum tipo de milagre, sem nunca ter trabalhado, passou a trabalhar desde então. Então, depois de 90 anos, ela começou a trabalhar. Parece o príncipe Charles, né? Que começou a trabalhar com 70 anos depois que sua mãe morre. Enfim, tá aqui Marta Penteado, pertinho dos Três Anjinhos, do lado desse túmulo lindo da Leonor Penteado, que é assinado por um grande escultor italiano, que tem também peças importantes na cidade de São Paulo, Giuseppe Tomanini, no Cemitério da Consolação. Eu encontrei uma peça linda dele. Eu me despeço de vocês. E claro, não antes sem pedir, se você gostou desse rolê pelos milagreiros de Cemitério de Campinas, esse passeio que a gente fez, que será sempre inacabado, porque devoções nascem e morrem, se surgirem outras e eu encontrar, farei questão de refazer esse passeio todo com vocês. Mas enfim, se vocês gostaram, lembre de deixar o like agora pra gente. Eu nunca peço antes, porque se você não gostar do passeio, a gente devolve o dinheiro. Então, se você gostou desse rolê, por favor, deixe seu like aí, mande esse vídeo para quem você acha que vai gostar, para quem você acha que não vai gostar também, porque comentários são importantes, independente de serem positivos ou não, tá bom? Um beijão e a gente se vê em outro rolê já já.